Olá, voltamos aqui no nosso intervalo. A gente vai dar sequência aqui no nosso assunto de análise combinatória e vamos resolver mais algumas questões nesse bloco, tá? A gente volta aqui com uma questão da FGV que eu tinha deixado ali para em aberto para o pessoal aqui da live fazer. E é isso aí mesmo, cara. Essa questão ela começa ali falando sobre um experimento aleatório. Já tem uma pessoa aqui falando, passando raiva. Exatamente. Porque ela fala de 5 bolas verdes e 5 bolas laranjas. E aí vai retirar 3 bolas dessa caixa, observando-se a cor da bola. E essa é a questão, ó, observando-se a cada retirada a cor da bola. O número de elementos do espaço amostral. Que a princípio você vai falar o quê? Ah, professor, são 10, então vai ser 10 vezes 9 vezes 8, não é? Esse é o espaço amostral, 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 720. Só que você olha ali as alternativas, tu fica assim, oi? Não tem 720. Porque você tem que reparar naquilo que ele está colocando, observando-se em cada retirada a cor da bola. E aí você tem quantas cores? Duas, verde ou laranja. Então você tem aqui, ó, primeira retirada. Vamos dar uma valorizada aqui na questão. Primeira retirada, verde ou laranja. Segunda retirada, verde ou laranja. E por último, terceira retirada, verde ou laranja. Então você tem dois, dois, dois. Só multiplica tudo. Resposta: 8 possibilidades. Letra D. Só isso. Mas lembrando, por que que ela dá essa confusão? Ela dá essa confusão porque você vai com aquele pensamento, aí ó, muita raiva mesmo, exatamente. Você vai com esse pensamento de que é uma questão de probabilidade, que você tem que todas as bolas são distintas, e você não se atenta nesse detalhe que eu grifei de amarelo, observando-se a cor da bola, tá? Então é isso. Vamos aqui para mais uma. As festas juninas são festas tradicionais que ocorrem em todo o país e possuem, além de muita comida, competições. Por isso, são ambientes excelentes para problemas de contagem. Uau! Nunca me imaginei ir numa festa junina fazendo um problema de contagem. Imaginei comer, né? Comer pra caramba, sopa, canjica, e é isso. Mas vamos lá, julgue o item que se segue. Para determinada apresentação de dança de quadrilha, 4 homens e 4 mulheres devem ficar em fila, de modo que a primeira e a última pessoa da fila sejam mulheres. Assertiva. Nesse caso, há 8.640 formas distintas de organizar essa fila. Bom, nós temos uma questão de filas, e filas são princípio fundamental, PFC, essa coisa do tipo, tá? São 4 homens e 4 mulheres, todo mundo vai ficar em fila. Então vamos lá, ó. H são 4, mulheres são 4. A restrição da questão é que a primeira e a última pessoa tem que ser mulheres. Então você tem aqui, ó, tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher, e aqui são as demais pessoas. Então a gente vai começar pelas etapas com maior restrição, que são aqui as mulheres, 4 possibilidades aqui na primeira casa, 3 possibilidades na última casa, e quando você vem para cá, você tem os 4 homens mais as 2 mulheres que sobraram. Então, você tem 6 pessoas que vão ficar trocando de posição entre si. Então você vai ter aqui uma P6, que é 6 fatorial. Quando chega nessa parte aí do cálculo, tá, gente, que é só mesmo fazer continha, aquelas continhas de padaria, tá? Aí eu tô usando calculadora, só pra gente não perder muito tempo, né? Que eu teria que fazer, ó, 3 vezes 4, 12, multiplicado por 6 fatorial, que é 720, tá? Então ficaria aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 6 fatorial, 12 vezes 720, aí a gente faz essas continhas, o arma efetue, 8.640, e eu acho que bateu certinho. É, bateu certinho, certo. Aqui, ó. Certíssimo. Muito bacana, né?
O legal dessas resoluções de questões é que a gente vai pegando como é que é o padrão do concurso, viu? Análise combinatória é assim que é cobrado no Brasil todo, ó, em concurso de magistério. Muito legal. Aqui eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão, tá? Eu vou só fazer um negócio aqui rapidinho. Dê uma olhadinha nessa questão. Um minutinho. Voltamos. Os estudantes de uma turma foram separados em 8 grupos para as apresentações de um trabalho, em 2 dias diferentes. Em cada um desses dias, 4 grupos apresentarão um trabalho. Então você tem o primeiro dia 4, o segundo dia 4. No primeiro dia, o primeiro grupo a apresentar será o grupo A. Com base na situação hipotética anterior, é correto afirmar que, desconsiderando a ordem que os grupos restantes apresentarão, então, ó, desconsidera a ordem. Então, isso aqui é muito importante. Desconsiderando-se a ordem. A quantidade de formas diferentes de escolher os grupos que apresentarão no segundo dia. Bom, gente, desconsiderando a ordem, ó. Desconsiderar a ordem indica que o seu problema vai ser de combinação. E se ele está pegando o segundo dia, no segundo dia, o que você vai ter que fazer? Você tem 4 grupos que você vai ter que escolher dentre 7 disponíveis. Isso, é desconsiderar a ordem, ou seja, ele não está preocupado aqui, Vanessa, se você vai ter a ordem B, E, F e o C. Ah, troca ele de posição. Não vai estar considerando isso. Porque se considerasse, você teria que fazer um princípio fundamental. Teria que fazer um PFC. A questão lá seria de arranjo, né? Mas aqui no caso, então, vai ser combinação, porque é desconsiderando a ordem. Então, eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar exatamente sobre isso aí que você colocou. Vamos aqui, ó. Você pode seguir 2 linhas de raciocínio. Vamos lá? Ó, a primeira linha de raciocínio, você vai focar no segundo dia, porque foi aquilo que foi falado no enunciado. Então você vai fazer uma combinação de 7 agrupados 4 em 4, porque sobraram 7, certo? Porque ele fala aqui no enunciado, ó, o primeiro dia, o primeiro grupo a apresentar vai ser o grupo A, ó. No primeiro dia, o grupo A, o A tá fixo. Então você tem que tirar o A da jogada. Então você faz aí essa combinação. Aí abre o 7 até o 4. 3 fatorial é 3 vezes 2, corta aqui, 3 vezes 2, 6. Vai sobrar só 7 vezes 5, 35. E, gente, acabou a questão, letra B. Acabou a letra B. Agora, a segunda linha de pensamento, que foi essa que você destacou, tá bom? É qual a segunda linha? Ah, eu vou pensar no primeiro dia. Automaticamente, se não levar em consideração a ordem, o segundo dia já está definido. Sim, se você organizar o primeiro, o segundo dia, por consequência, já vai estar. O primeiro dia, você vai ter 7 grupos, o A está fixo, então sobraram 3 vagas.
Só que repara que quando você faz aqui a combinação, dá o mesmo resultado, viu? Dá a mesma conta, tá bom? Então a segunda linha é você pensar no primeiro dia. E aí, por consequência, mas aí, ó, tá perfeito, dá certinho, show de bola. Tem que fazer por combinação, tá? Não dá pra sair pro PFC aí. PFC não rola não. Legal, né? Nem todas as questões de concurso, tá, gente, de matemática são questões muito complicadas. Às vezes, você tem questões que são apenas, você precisa apenas pensar um pouco. Porque não tem como eu botar, por exemplo, uma prova com 50 questões, com 3 horas de duração, e botar só questão difícil. Porque senão ninguém vai conseguir fazer, não vai conseguir ler e vai ter uma crise generalizada. Mais uma. Arnaldo tem 3 livros de química, 4 de física, 2 de matemática. Todos diferentes entre si e deseja arrumá-los em uma prateleira de modo que livros de química fiquem juntos e os de física também. O número de maneiras distintas que Arnaldo vai arrumar seus livros na prateleira. Bom, eu vou ensinar aqui um método que eu sempre faço aqui nos problemas. Eu espero de coração que vocês gostem assim dessa linha de raciocínio, tá? Ele tem, ó, 3 de química, 4 de física, então eu vou colocar aqui, ó. 3 de química, 4 de física. Isso aqui eu tô tentando ser bem didático, tá? E aqui 2 de matemática, vamos lá. Ele falou aqui no item que química tem que ficar junto e física também. Então, matemática é separado. Matemática é separado. Ah, professor, então o que que eu faço? Quando ele fala que são juntos, vocês vão pensar que isso aqui é um só elemento. Então você tem o bloco de química, você tem o bloco de física, e aqui você tem 2 elementos, porque eles vão estar separados. Isso vai te dar uma P4, que é você pensando nos blocos. Além disso, os livros de química, eles podem trocar entre si. Quantos livros de química nós temos? 3. Então você vai ter que multiplicar por uma P3. Porque eles podem trocar entre si, são 3 livros permutação. E você tem 4 livros de física. P4. Então o que que é isso? Isso aqui são as arrumações dos blocos. Isso aqui são as arrumações dos livros de química entre si. E essa daqui são as arrumações dos livros de física entre si. Tá bom? Se você seguir essa ideia, você nunca mais vai errar questões desse tipo. Depois é só você montar os fatoriais, multiplicar. Aí aqui, gente, quando chega nessas continhas, eu estou usando calculadora. Acho que ninguém vai ficar chateado comigo. Cadê a letra D? E aí realmente não tem muito o que fazer ali não, gente. É fazer 24 vezes 6, depois vezes 24, e é isso. Tem. Aí você escolhe o melhor método. Você pode fazer 12 vezes 12, que dá 144, multiplicar por 4, depois multiplicar... Enfim, não tem muito pra onde correr, não. Isso aí, ou se você gravou 24 ao quadrado. Eu não gravei, não. O meu gravar ao quadrado foi até 16, olha lá. Entenderam? Mas aí, gente, chegou nesse ponto, cara, é um abraço, cara, é só fazer continha. Maneiro, né?
Vamos aqui mais uma do SESP. Como vocês estão vendo, eu só estou pegando bancas grandes, né? Vamos lá. Professor de Educação Física tem à sua disposição 12 alunos para formar a equipe de voleibol. Ó, já coloquem aí, ó, equipe é combinação. Já coloca aí. Equipe de voleibol. Equipe é combinação. Como assim, professor? Pô, você vai formar uma equipe, você vai combinar. Se tem a Bianca e a Andresa, é a mesma coisa que a Andressa e a Bianca. Desses alunos, 2 são líberos do time, os demais podem atuar em qualquer posição. Sabendo-se que, em uma equipe de voleibol, 6 jogadores estão em quadra, sendo um deles necessariamente o líbero, enquanto os demais ficam no banco de reserva. Então, nessa situação hipotética, é possível montar 252 combinações, ó, ainda fala combinação ali embaixo, de times para estar em quadra. Pô, gente, essa questão ela é do mesmo modo do seguinte, ó. Nós temos aqui foi a questão feita anteriormente dos 10 oficiais, tantos são sargentos. Cadê? Cadê, cara? Eita, eita. Enfim, tá em algum lugar aí que a gente fez questão pra caramba hoje. Mas é a mesma ideia, tá? De você ter oficiais, sargento e tal. Só que ele tá falando de jogadores de líbero. Então, ó, nós temos 12 alunos. 10 são os demais. A gente vai colocar uma equipe de voleibol, 6 jogadores. Um deles tem que ser líbero, é necessariamente líbero. Então aqui nós vamos, ó, combinar o total de líberos com as vagas deles, combinar o total de jogadores com as suas vagas, e é isso. E multiplicar. Então a resposta vai ser a combinação dos líberos agrupados um em um, vezes a combinação dos demais agrupados 5 em 5. Essa combinação de 2 agrupados um em um vai dar 2. Aí aqui a gente vai ter que fazer as continhas. Já vou incluir esse 2 aqui, não sei por que eu afastei tanto ele. Tá me dando nervoso. Aí o 5 fatorial. Não faz sentido abrir até um, tá? Agora a gente faz aqui um monte de corte. Aqui vai dar 2. Então vai sobrar 2 vezes 3 vezes 2 vezes 7 vezes 6. 504, alternativa. Não, não tem alternativa. Ele botou que é possível formar 252 combinações errado. Não é possível formar 504 combinações. Já vai direto ali na alternativa, né? Mas é certo e errado. Só confirmando aqui os cálculos, tá? Para ver se a gente não cometeu nenhum equívoco ali no corte. Cortei muito rápido. Aí 2, ok. 2, 3. Sobrou 7 ou 6, isso aí. Show de bola. Vamos lá, mais algumas. Mais uma da CESP. 5 cadeiras de um auditório, desculpa, só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos para evitar conversa.
Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo que eles estão colocando alguma quantidade fixa de professores e alunos? Estão vendo aí? Não, né? Não estão. Então, se ele está querendo, a única coisa que ele está colocando são 5 cadeiras, nós temos professores e alunos, tá? E eu não quero 2 alunos sentando juntos. Então, a maneira que eu fiz esse item, que eu pensei nesse item, tá? Nós podemos ter vários casos. Primeiro caso, são 5 professores. Segundo caso, 4 professores e 1 aluno. Terceiro caso, 3 professores e 2 alunos, que ainda é possível, não é, que eles fiquem separados. Quarto caso, 2 professores e 3 alunos, que ainda assim é possível ficar separado. E aí depois dá ruim. Aí depois não. Ah, bati na câmera de novo. Desculpa. Tô batendo toda hora na câmera. E aí realmente não tem mais muito para onde correr depois disso. Bom, esse primeiro caso só tem uma possibilidade, que você vai colocar aqui, ó, P, 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 P. Então, só tem uma possibilidade só. Quando você vem 4 professores e 1 aluno, você tem aqui, ó, A, P, 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 certo? E o A pode ficar trocando de posição. Então pode ficar PA, PPA, PPPA, PPPPA. Então você tem uma, duas, três, quatro, 5 possibilidades ali do A ficar trocando entre si e tal, tudo mais. Aqui você já pode começar a pensar em possibilidades que envolvam o quê? Envolvam a troca e não estarem juntos. Ele está falando que tem 9 possibilidades diferentes. Só a primeira com a segunda já deu 6. Você pode calcular todas e depois subtrair daquelas com as letras A juntas. Só que nesse caso você pode calcular de uma em uma, que eu acho que particularmente está de boa, porque se são 2 alunos, eles não podem ficar juntos. Tem muitos casos aí a considerar. Vamos fazer a conta na moral, né? Mas aqui o total. O total vai ser a permutação de 5, só que elementos repetidos, tá bom? Porque a gente não está diferenciando os professores de alunos. Isso aí, André, já até coloquei aí. Mas eu só tô dando aquela valorizada na questão, entendeu? Você pode fazer um por um ou já cair dentro da permutação. Mas aqui, ó, é um ponto de atenção, ó. Você vai abrir 5, 4, 3, e só terminar aqui o cálculo, vai dar 10. Só que esses 10 casos aqui, estão também os casos que os alunos estão juntos. Então agora a gente tem que considerar a os alunos juntos. E são 4 casos que eles estão juntos. São 4 casos que eles estão juntos. Quais são os casos? Ó, você tem o A, professor, professor, professor. Aí você tem A aqui, mas pode ser A aqui e A aqui. Os nossos blocos. Então juntos são 4 casos. Então essa nossa conta, ó, 10 menos 4 são 6 possibilidades. E, gente, só isso aí já estourou, porque esse 6 com esse 5 com esse 11 já dá 12. Ele tinha falado aqui que são 9 possibilidades exatamente. Esse aqui já está errado. Nem precisa fazer a última. Tá bom? Não precisa então fazer a última, porque já vai estourar, não é?
Muito maneiro. Conseguiram pegar essa parte, gente? A gente fez a permutação com elementos repetidos pensando em 3 letras P's e 2 letras A's. Porque eu não estou diferenciando professores e alunos, eu estou apenas pensando no cargo, tá? Então não está tendo diferenciação nesse ponto. E aí, depois disso, a gente vai pro juntos, e aí as letras A's podem ficar se deslocando em blocos. Como que seria fazer esses juntos sem isso, né? Sair aqui. Ai, fechou. Perdão, perdão, perdão. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Fica muito tempo com ele aberto. É assim mesmo. Eu vou ter que pegar aqui, só um minutinho. Desculpa, tá, gente? Acontece. Documentos. Aqui. Esse é esse último aí que estava salvo. Ah, eu tava muito além do slide 16, tá, meu querido? Acho que eu botei em download, só um minutinho. Depois eu vou ter que fazer um corte. Fazer um cortezinho assim, ó. Não, deixa assim mesmo. Agora sim. Depois eu coloco essas anotações. 12 alunos. A gente parou aqui. Isso. O que eu ia comentar com vocês? Agora eu vou até colocar mais uma aqui, só para eu fazer aqui a anotação. Só para ficar aqui, ó, bonitinho. Como que seria fazer juntos, né? Vamos pegar aqui o terceiro caso, que eu acho que o terceiro caso ele foi o mais... Teve mais conta, não é? Só que, ó, 3 professores e 2 alunos. Aí o total a gente fez com a permutação de 5, 3 e 2. Aí beleza, deu 10. E aí quando a gente fosse fazer eles juntos, nós temos aqui as letras A, P, P, P. Vocês vão pensar que elas são um só, que eles são um bloco. E aí tem esse bloco, esse bloco, esse bloco. Você vai ter uma permutação de 4 agrupados 3 em 3. Agrupados, olha só, com 3 elementos repetidos, as letras P's. Só que esse daqui não vai gerar novas possibilidades. Porque se eu trocar as letras A's entre si, não vão gerar novas possibilidades. Então vai ser só isso. Só esse cálculo aqui. Eu vou colocar essa observação aqui, ó. A troca dessas letras não geram novas possibilidades. Isso, agora salva. Ficar perdendo mais arquivo não, pelo amor de Deus. Tá bom? Então a alternativa é errado. Depois eu vou colocar aqui novamente os gari-gari, os textos. Vamos mais uma aqui. 2021, professor de matemática, CESP. Um famoso escritor latino-americano assinou um contrato com uma editora para a produção de um livro com 12 contos inéditos, que deverão ser organizados em ordem alfabética crescente, de acordo com seus títulos. No processo de criação, o autor elaborou 16 contos diferentes e, para submeter uma versão preliminar do livro, escolheu 12 desses contos. Para tanto, ele tomou como títulos provisórios dos 16 contos preliminares as 16 primeiras letras do alfabeto. Por ter dificuldade em eliminar 4 contos,
ele decidiu escolher aleatoriamente os 12 contos por meio de um sorteio. A partir das informações dessa situação hipotética, assinar a opção que indica a quantidade de formas diferentes que o autor pode escolher os 12 contos do seu livro para a submissão da editora. Vocês falariam que essa questão, ela é de combinação ou de princípio fundamental? Caso arranjo, né? O que vocês iriam dizer? Estão pensando aí? Bom, olha só. A princípio, essa questão ela deu muita polêmica, tá? Ela deu muita polêmica. Por quê? Porque se você pensar, você tem 16 contos e você precisa escolher 12, você vai ter uma combinação de 16 agrupados 12 em 12. E é isso. Mas, se você for olhar para esse ponto aqui que ele fala, que deverão ser organizados em ordem alfabética crescente, aí uma versão preliminar do livro da editora, escolher 12 desses pontos e tal, por meio de um sorteio. Ele tem alguns momentos que ele fala sobre ordem. Entendeu? Ele fala sobre ordem. Mas aí que tá. Por que foi a polêmica? Eu fiz por combinação. Vamos fazer combinação? Eu também pensei que foi combinação, porque ele ter falado que vai colocar em ordem alfabética não muda o fato de que eu tenho que escolher os livros e depois colocá-los em ordem alfabética, mas isso não é um problema. Então eu abro 16, 15, 14, 13, 12. Só isso aí já dá um cálculo absurdo. E aí você tem aqui 4 com 16, que vai dar 4 vezes 4. E aí você tem todas essas multiplicações aí. Exatamente. Aí você faz 20 vezes 7 vezes 13. Aí te dá 1820. Aí você tem ali, ó, 1820, letra C. Não é? Perfeito, questão boa. Só que o gabarito não tá dando letra C. O gabarito dá 43.680. Aí tu pensa, oi? E é justamente esse valor, eu vou calcular aqui, é você fazer o bendito aí do 16 fatorial, entendeu? Você fazer o arranjo. Fazer 16 vezes 15 vezes 4, 16 fatorial, dividido por 24, né? Não. Dividido por 12. Enfim. Ah, não, desculpa, da letra A. Perdão. O gabarito é letra A, que é a fórmula de arranjo. Desculpa. Eu não vi que tinha letra A justamente ali, gente, perdão. Já estamos quase em 3 horas de live, calma, pô. O professor tá ficando cansado. Mas o gabarito é letra A, cara. E aí deu muita polêmica essa questão, tá? E a CESP ela não anulou. Eu, na minha opinião, essa questão deveria ser anulada, tá? No meu coração, o gabarito é esse daqui. Então eu trouxe para vocês esse item porque, apesar de estar bem esquisito, cara, é uma questão de combinação, porque fala de escolha. Então, independente, até o que o André falou, eu entendi que o problema é que é escolher. Ordenar seria depois. Exato. Ordenar é depois. Então, primeiro você vai escolher. E ele está perguntando a quantidade de formas diferentes que o autor pode escolher. Então, se a escolha é uma formação de um grupo.
tá bom? Então, no meu coração, o gabarito é letra C. Mas, se vocês acharem essa questão em algum local, vocês já sabem o motivo, tá certo? Aí a gente tem mais essa daqui, ó, como medida de redução de riscos associados à pandemia de Covid, a direção de determinado jornal diminuiu o número de funcionários. A... Quem ser convicto. É, eu também, amigão. Eu já fiz essas questões, né, anteriormente, aí eu fui selecionando aqui dos meus materiais, e eu lembro a primeira vez que eu fiz esse item, que eu, pô, marquei C ali, aí tava lá, errado. Eu, que isso? Como assim? Nossa, deu uma raiva. Mas enfim, é, aí vai distribuir, ó, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Sendo distribuído aleatoriamente um departamento de 13 pessoas em 3 grupos. Um com 5 e dois com 4. Opa, cara, eu adoro faltava esse modelo de questão aqui pra gente, ó. Tem 13 pessoas que vão ser divididas em grupos menores. Um com 5 e dois com 4. Aí, considerando, de quantas maneiras ele pode distribuir? Isso aí vai ser um problema de combinação, porque eu estou organizando essas 13 pessoas em grupos menores, então vai ser combinação. O primeiro grupo tem 5, o segundo grupo tem 4 e o terceiro também. Então, o que você vai fazer nesse item? Gente, não importa qual grupo que você comece a arrumar. Você pode começar arrumando as pessoas no grupo 5, ou se não no grupo 4, não vai fazer diferença no cálculo final. Mas tem algo que você tem que fazer, não importa por onde você comece. Se você tem um total de 13 pessoas, arrumar o primeiro grupo vai ser uma combinação dos 13, agrupados 5 em 5. Aí você vai ter que tirar 5, porque você vai agrupar 5 pessoas nesse grupo. 13 menos 5, 8. Aí aqui você vai fazer uma combinação dos 8 agrupados 4 em 4. Aí tu vai agrupar as 4 pessoas. Aqui você vai fazer uma combinação dos 4 agrupados 4 em 4. E, spoiler, vai dar 1. Mesmo que você troque, no final, com os cortes e tudo que você for fazendo, o resultado vai dar o mesmo, tá? Ah, se eu começar arrumando 4, não tem problema, tá? Se você seguir essa ideia, entendeu? De você reduzindo, o resultado final vai ser o mesmo, tá bom? E aí você junta, você não precisa colocar essa última não precisa, que vai dar 1. Então vai fazer, ó, 13 fatorial, 5 fatorial, 13 menos 5 vai dar 8. 8 fatorial, 4 fatorial vezes 4 fatorial. Você vai multiplicar, porque isso se trata aí de eventos sucessivos. Você vai arrumar o primeiro grupo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Você vai cancelar esses dois. E aí não importa que tipo de cálculo você tenha começado, por onde você começou, sempre vai dar isso daqui. Alternativa, letra D. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora, André. Uma outra maneira de você trabalhar com esse item é pensando no quê? Vamos lá. Você pode pensar que você tem as 13 pessoas e os grupos eles estivessem como se fossem enfileirados. Então você tem um primeiro aqui com 5, outro com 4, outro com 4. Você faz um 13 fatorial que é como se você estivesse organizando todos eles, tá? Independente dos locais. Depois você vai dividir pelo fatorial 2 grupos que você está alocando, porque como a gente está fazendo um problema de grupos, a ordem não importa. Então, se no primeiro grupo tem o André e a Ana, é a mesma coisa que ter a Ana e o André. Então, essa divisão dos fatoriais é para eliminar as repetições que a permutação gera. Essa é uma outra maneira aí de você realizar. Tá ok? Mas, de qualquer forma, eu particularmente acho que dá o mesmo trabalho. Não tem tanta coisa assim, não.
Eu aqui agora vou pular, porque eu quero resolver uma questão com vocês, tá? A gente já está quase chegando aqui no final da nossa live, mas também já está quase no final das questões também. Tem uma que eu quero fazer com vocês, que é essa daqui, tá bom? Se você já fez acesso aí à nossa plataforma, tá? Tem uma parte final ali nas aulas que se chama combinação com elementos repetidos. E aí eu faço uma série de questões de combinação com repetição. Se você ainda não assinou a plataforma, tá pegando aí o vídeo no YouTube, assiste ali algumas aulas que eu tenho de análise combinatória, e geralmente na parte final eu ensino combinação com repetição. Já tô dando spoiler do que vai ser isso daqui, né? Existe uma técnica chamada técnica do ponto e traço, que eu gosto muito de resolver quando as questões são de combinação com repetição, tá certo? A gente vai fazer aqui a leitura, a gente vai entender por que é combinação com repetição e vamos entender a ideia do ponto e traço. Vamos ali. Um paliteiro é formado por um recipiente e 12 palitos de polímero. No setor de produção da empresa que fabrica esse paliteiro, é feita a pintura de todos os palitos para que o aspecto do paliteiro fique mais chamativo. São utilizadas as cores azul, vermelho, laranja, verde e rosa. Então são 5 cores. Cada palito é pintado apenas com uma cor. O paliteiro tem uma cor fixa. Os diretores da empresa decidiram que em todo paliteiro deve haver pelo menos um palito de cada uma das 5 cores disponíveis. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do paliteiro que essa empresa poderá produzir? Por que eu gosto de resolver essas questões por ponto e traço e eu não gosto de resolver essas questões, por exemplo, por combinação com elementos repetidos? Tá? A relação de combinação. Porque esse exemplo aí, por exemplo, esse exemplo aí, por exemplo, foi, nossa, pá, horrível. Esse exemplo que caiu na IBAD é um caso de que a fórmula em si você vai ter que fazer uma série de alterações. Exato. E aí eu gosto da técnica do ponto e traço, que ela permite aí, a gente pega esse problema e faça de uma maneira bem legal. Você tem as cores, você vai colocar aqui então, ó, azul, vermelho, laranja, verde e rosa. Você vai colocar um traço entre os elementos, você não coloca nas extremidades, você coloca só entre. Então nós temos aqui 4 traços. E os pontos vão ser os palitos. Tá bom? E aí a sua ideia é você pensar em maneiras que você pode arrumar os pontos nesses espaços que foram criados, porque afinal de contas, se eu colocar assim, ó, se eu colocasse, por exemplo, essa sequência, vocês iam falar que tem 3 palitos que são da cor azul, 3 que são da cor vermelha, 2 que são laranja, 2 que são verdes e 2 que são rosas. E a troca de posições entre pontos e traços vão te dar novas possibilidades. Então você vai ter que fazer uma permutação com elementos repetidos, onde você tem 4 traços e 12 pontos. Isso seria se a questão ela fosse direta. Você tem 12 palitos, vai pintar com essas cores, cada palito de uma cor, de quantas maneiras você pode pintar. Porque você tem que repetir cores, galera. Vocês têm que repetir. Não tem como você pegar 12 palitos com 5 cores e não repetir. Por isso que é combinação com repetição. E aí você pega o seu problema de combinação com repetição e transforma ele num problema de permutação com elementos repetidos. Mas tem um detalhe nesse item, que é o seguinte:
Em todo paliteiro deve haver pelo menos um palito de cada uma das 5 cores disponíveis. Isso faz com que você não tenha 12 no total. Por quê? Um já tem que estar pintado na cor azul. Um já tem que estar pintado na cor vermelha. Esse aqui, que eu escolhi aleatoriamente, já vai ter que estar pintado na cor laranja. Esse aqui já vai ter que estar pintado na cor verde. E esse último na cor rosa. Então, na real, você tem 7 pontos que sobraram. 7 mais 4, 11. Você vai fazer uma permutação de 11 elementos. 7 pontos e 4 traços. Onde você tem os 4 traços trocando entre si, são elementos repetidos. E os 7 pontos trocando entre si, são também elementos repetidos. Abre o 11 até o 7. É meio esquisito o meu fatorial aqui, tá, gente? É porque não tá na pontinha da tela, tá? É difícil de desenhar aqui. Vai sair meio estranho, tá? Bom, aí sai meio estranho mesmo. Ó, 2 vezes 4, 8. Então tem 330 possibilidades, alternativa, ó, letra A. É por isso que eu queria finalizar essa aula aí com vocês. Essa já é uma questão difícil, tá? Deixa eu só algumas observações finais. Primeiro, porque não são todos os livros didáticos que cobram ou que ensinam combinação com elementos repetidos, tá? E isso é cobrado em concursos de professor de matemática. Isso aí foi uma questão, uma banca OIBAD, Secretaria de Estado da Educação do Acre, tudo bem, mas, gente, eu já vi caindo em provas de vários concursos, né? Porque, é do Acre, eu não vou fazer. Pelo amor de Deus, né? Segundo, que mesmo sendo uma combinação com elementos repetidos, não é uma questão fácil, porque tem esse detalhe aqui de azul. Em todo paliteiro deve haver pelo menos um palito de cada uma das 5 cores disponíveis. E, gente, eu acredito fortemente que o concurso, a banca COSEAC, ela vai estar cobrando nesse nível, porque Maricá é um concurso que está levando muita gente, então vai necessitar de uma preparação forte, principalmente a parte específica. Não vai ser só a língua portuguesa, não vai ser só fundamentos de educação, tá? A parte específica vai ser muito forte, porque eles têm que colocar uma prova de nível acima, tá? Porque vai ter muita gente fazendo, então os critérios ali de classificação tem que ser esses. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou terminar aqui a gravação, vou conversar com a galera que está ao vivo, mas você que está pegando a gravação aí no YouTube, valeu. Até a próxima, tá?